essa cidade que é gigante, que precisa e vai voltar a ser grande, ocupando um lugar de destaque na Paraíba e no Nordeste. Nós conseguimos, ao chegar em Brasília como ministro, após o governo em 95, e trazer a transposição do Rio São Francisco para o eixo leste, que hoje garante Boqueirão cheio e Campina com água suficiente para o seu povo, com água suficiente para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida da sua gente. Cícero Lucena foi prefeito 4 vezes da nossa capital. Para você ser prefeito uma vez já é algo difícil, 2 ainda mais. A terceira, imagine, 4 vezes. Esse cidadão, para ter tido essas conquistas, tem que ter muito mérito. Ninguém manda dele senão a vontade de Deus. Não será governado por outras vozes. Ele será o nosso governador de direito e de fato. Uma tarde de festa para os moradores da Vila Cabral de Santa Terezinha, em Campina Grande. Gente de todas as idades queriam ver de perto os candidatos vitoriosos: Cícero, Diogo, Vené e Romero. O povo fez a festa nas ruas, com bandeiras coloridas, acompanhou com animação. Todos queriam ver de perto, queriam abraçar o futuro governador Cícero, o senador Vené. Os candidatos ouviram os moradores e destacaram a importância desse primeiro encontro. A primeira caminhada, de muitas que nós faremos, e sempre a gente tem uma tradição, não é superstição, de começar aqui pela Vila Cabral de Santa Terezinha, pelo Jardim Atalaia. E o fato é que sempre deu certo, deu sorte e a gente ganhou as eleições. Então vamos de novo para mais uma vitória, se Deus quiser. É quase um amuleto da sorte. O Estado presente aqui em Campina, ao lado dessas lideranças, estamos confiantes e com a certeza que a nossa proposta vai chegar em toda a Paraíba, em particular em Campina, o olhar, o cuidar de Campina de forma verdadeira, de forma honesta, assumindo um compromisso, mostrando o que já foi feito. Eu estou muito confiante em a Paraíba, porque está precisando de um governo que tenha pele, que tenha alma, que tenha sentimento. As obras de pedra e cal são importantes, desde que tenha como objetivo cuidar das pessoas e melhorar a vida das pessoas. E não é só construir, é botar para funcionar. Isso aí Deus já me deu a capacidade de fazer. Muito feliz porque a gente fica com aquela natural ansiedade daquilo que mais gostamos de fazer, que é exatamente manter esse contato, voltando e iniciando as nossas caminhadas nas famosas subidas e descidas de ladeiras, enfim, em todas as partes, não apenas em Campina Grande, aqui na companhia dessa mobilização promovida pelo deputado Romero Rodrigues, pelo nosso governador Cícero Lucena, enfim, demais outros companheiros, nosso parceiro como candidato também ao Senado, André Gadelha, enfim, que Deus nos permita que nesses próximos 45 dias possamos, da melhor forma possível, expor as nossas ideias, expor o melhor projeto para o nosso estado, que é representado por essa chapa majoritária e pelos seus candidatos proporcionais. O evento foi encerrado com o abraço e o carinho dos moradores da Vila Cabral de Santa Terezinha. A companhia desse maravilhoso exemplo de homem público, de cidadão que em todos os cargos que a vida lhe ofereceu para que ele ocupasse, o cumpriu com muita determinação, com muita competência e principalmente sabedor das suas atribuições de cuidar e de usar os seus cargos para melhorar a vida das pessoas. A chegada do trem no início do século passado revolucionou a economia de Campina Grande, trazendo novas perspectivas para o comércio e também projetando a cidade no mundo como um dos maiores exportadores de algodão. Hoje, quase 120 anos depois, a expectativa é outra. É a chegada do VLT, que promete trazer uma revolução na mobilidade urbana. Os estudos técnicos do VLT foram iniciados em 2011.
Mas o projeto só se tornou realidade agora, graças à atuação do senador veneziano Vital do Rego junto ao governo federal. Foi preciso muita articulação política do senador nos ministérios dos transportes e das cidades para a cessão da linha férrea da União para o município de Campina Grande. A obra está em ritmo acelerado e por onde passa já faz a diferença. Os antigos trilhos e dormentes foram substituídos por novos, num trajeto que aproveita o mesmo percurso da antiga ferrovia que estava desativada, passando por vários bairros de Campina Grande. O trem tem uma ligação histórica e importante com a cidade. A linha férrea, ela foi inaugurada no dia 2 de outubro de 1907. Porque essa chegada do trem, ela trouxe desenvolvimento, ela trouxe progresso para Campina Grande. E a linha férrea, ela foi construída em função do algodão. É por isso que se chama Museu do Algodão. E o trem, a linha férrea, ela foi puxada de Itabaiana para cá, né? Aqui passou a ser o ramal final, para levar o algodão que chegava aqui em Campina Grande no lombo dos burros pelos tropeiros da Borborema, que o tropeiro da Borborema é o principal personagem de toda essa história que se conta aqui, que é a história do ciclo do algodão, né? Então não existiria o ciclo do algodão sem o tropeiro da Borborema, né? Era aqueles comerciantes com suas tropas de burro que traziam o algodão. Então o trem, ele veio para cá para facilitar o escoamento do algodão, né? Para diminuir as distâncias que eram grandes por conta da região onde o algodão era cultivado, que ficava bem longe aqui, que era no Cariri, Sertão, né? E Seridó. Então com a chegada do trem aqui, Campina Grande passou a ser o ponto de convergência, de beneficiamento e distribuição do algodão. A obra conecta bairros populosos como Aloísio Campos, passa pelo Distrito Industrial, polos comerciais e educacionais da UFCG e UEPB e Hospital da FAP, até o bairro do Araxá. Serão 15 quilômetros de trilhos ligando o bairro do Araxá ao bairro do Aloísio Campos, aqui em Campina Grande. Nesse percurso, pelo menos 13 estações serão construídas, dentre elas essa daqui, no bairro do Centenário, uma das maiores, que está sendo reconstruída. Aqui funcionou por muito tempo a Estação Nova de Campina Grande. Boa parte dos recursos vindos de emendas do senador veneziano Vital do Rego. A Estação Nova vai funcionar como um terminal de conexão com ônibus, para interligação com bairros por onde o VLT não passa. O senhor mora aqui no bairro do Centenário já há um bom tempo, né? Ok, 61 anos. E acompanhou essa estação funcionando, tudo? Tudo. Do começo ao fim. E como é que o senhor está vendo a chegada do VLT agora? Melhorou para o pessoal que mora por aqui? Eu estou vendo uma melhora. Porque vai ter movimento, vai ter comércio, vai ter outras coisas, né? Em nome de Jesus. O senador veneziano já destinou mais de 7 milhões de reais para o projeto e vem articulando outros 100 milhões de reais do governo federal em cooperação com a Prefeitura de Campina Grande. O investimento total da obra é de cerca de 170 milhões de reais. Com o VLT, a cidade ganha um meio de transporte rápido, limpo e sustentável, o que vai proporcionar mais comodidade, segurança e economia de tempo, além de passagens mais baratas para a população. A previsão de entrega do sistema completo do VLT de Campina Grande está prevista para o segundo semestre de 2027. O Hospital da FAP, em Campina Grande, assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal para adquirir um robô cirúrgico para tratamento de pacientes oncológicos. A FAP existe há mais de 60 anos e é uma referência no diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer na Paraíba. Com a tecnologia robótica, nós estamos entrando numa nova era. Uma era onde nós podemos oferecer a um paciente uma cirurgia muito mais precisa, uma cirurgia mais segura, com menos sangramento e com melhor resultado funcional para o nosso paciente. Hoje, a FAP dá um novo passo na sua modernização e isso é fundamental no processo até mesmo da modernização da nossa instituição. Na solenidade de assinatura, representantes da Caixa Econômica, do fabricante do equipamento, autoridades políticas e da direção e do corpo clínico do hospital estiveram presentes. O convênio é o resultado da articulação do senador veneziano Vital do Rego em Brasília. Em cerca de 6 meses começou a funcionar o acelerador linear e foi uma conquista que nós garantimos à FAP no valor de 8 milhões de reais. Conquista extraordinária, porque amplia a capacidade de atendimento.
Esse robô que agora está sendo apresentado e que daqui a 2 meses já estará em pleno funcionamento é mais um avanço. Essa é a presença da sensibilidade do governo federal em abrir linhas de crédito e, nesse caso específico, pela Caixa Econômica, que permitiu à FAP, em condições saudáveis, em condições ideais, de ter acesso a esses recursos. O que eu me comprometi a fazer? Disse a Del, você precisa pagar. Ele disse, veneziano, eu preciso pagar. Então, no orçamento de 2027, nós vamos colocar os recursos que são suficientes para que nós tenhamos o adimplemento da FAP junto à Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai liberar os recursos do Caixa Hospital, linha de financiamento específica para esse fim, e esse foi o primeiro convênio realizado no país. Para o presidente da FAP, Derlop das Neves, a chegada da nova tecnologia vai revolucionar o tratamento de pacientes no hospital. Essa tecnologia que nós estamos adquirindo, né, com a cirurgia robótica, ela vai proporcionar também para os nossos médicos uma nova capacitação, uma nova realidade, né, de poder atender esses pacientes oncológicos aqui da FAP, não só os privados, né, mas também pacientes do SUS, porque o SUS aprovou agora uma resolução incorporando a cirurgia robótica no elenco de cirurgias oferecidas pelo SUS. Então, é um avanço muito grande. Além de destinar recursos para a compra do robô cirúrgico, o senador veneziano e a ex-senadora Nilda Gondim já haviam direcionado emendas dos aceleradores lineares, possibilitando a criação do Centro de Radiologia do hospital. O senador veneziano sempre ajuda o Hospital da FAP. Agora mesmo nós adquirimos a melhor tecnologia que existe no mundo em relação à radioterapia, com a aquisição de um acelerador linear, e a gente fica muito honrado em estar próximo do senador veneziano e de todos os parlamentares que ajudam o Hospital da FAP. O robô é um dos equipamentos mais modernos do mundo e, quando for implantado aqui no Hospital da FAP, vai proporcionar cirurgias mais rápidas, menos invasivas e, o melhor, com mais precisão e com a recuperação mais rápida do paciente. Para seguir trabalhando pelo Brasil e pelo povo da Paraíba, é preciso reeleger senadores e senadoras preparados e aliados com o nosso projeto. Por isso, eu quero pedir o seu voto a um companheiro trabalhador, leal e parceiro nesses últimos 8 anos com o Brasil. Por isso, vote veneziano para senador da República. Estamos prontos para muito mais. Presidente, eu quero lhe agradecer mais uma vez e dizer, como tenho dito a todos os seus amados paraibanos e paraibanas, a nossa relação não é só política, ela é, acima de tudo, de confiança, de carinho, e nós vamos, com as graças de Deus, ter uma grande vitória. Muito obrigado pelo gesto, presidente. Obrigado, querido. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Veneziano, senador. A vida é feita de escolhas. Eu escolho quem tem história. A Paraíba merece o melhor. Tem o V no nome, é o V de vitória. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano. Pra meu voto valer. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano. Pra o meu voto valer. Vené ao lado do povo, ele tá sempre na luta. Veneziano é o senador de Lula. Com veneziano, pra Paraíba crescer. O senador é veneziano. Pra o meu voto valer. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. O dinheiro não me compra, com promessas não me engano. O senador é veneziano. Vocês sabem que eu sou péssimo como cantor. Nem jingles políticos eu sei cantar bem. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos ver quem se lembra. Lá vem o cabeludo no meio.
e vem o que vier. Nesse Cabiúna, Paraíba, bota fé. E seja o que quiser, e vem o que vier.